a tragédia, a violência, a coisa, parece que é o que vende, né? Infelizmente é assim, e se acaba perdendo um pouco da noção de qual é a real importância, né, do trabalho dessas pessoas e o impacto que se causa, né, tanto em atletas quanto em torcedores. A gente vê diversos casos de violência aí, há pouco tempo voltou a torcida de vez para os estádios, né, após a pandemia aí, e infelizmente a gente tem visto muitos casos aí, né, de violência e tudo mais, também com atletas, né, pessoal em CT, indo lá, querendo tirar satisfação, como se isso resolvesse alguma coisa, né, esquece que o pessoal também é ser humano, né, como eles. Eu vivi muito isso já recebi visita de torcedor, já fui ameaçado também, e uma das coisas que a gente perdeu muito esse senso do limite. Eu não estou dizendo que não deve ser cobrado, estou dizendo isso, mas tudo tem o seu limite. O espaço do torcedor é na arquibancada. Fora da arquibancada, ele está desconectado com o espaço dele. Ele tem todo o direito de vaiar, de criticar na arquibancada. Fora da arquibancada, ele está num espaço que não é dele. E a gente normalizou o caos. Entrou num processo de normalização do caos, do trágico. Os atletas sendo ameaçados, suas famílias sendo ameaçadas, e aí eu digo que existe um processo muito grande de desconexão entre o que é de fato trivial e importante. O futebol, ele é entretenimento, e tiraram o espaço do entretenimento. O futebol está em outro espaço no coração do atleta. Esses dias veio um cara bem nervoso na minha rede social, que me xingando, e eu falei assim, mano, desculpa, mas você que está colocando o futebol num outro espaço do teu coração que vai te levar para um lugar ruim. Esse espaço que está ocupando o futebol no teu coração deve ocupar a tua família, deve ocupar os teus sonhos, deve ocupar outro tipo de coisa. O time de futebol que você está fazendo isso, está te levando a esse nível de agressividade, vir me xingar aqui, porque eu estou defendendo um atleta, demonstra a tua incapacidade de conseguir organizar as prioridades na vida do ser humano. O futebol está ocupando um espaço ruim, errado, dentro do teu coração, e aí você vem me xingar por causa disso. Reveja o teu espaço. E hoje a gente vive numa sociedade onde o futebol ocupa o espaço errado. O espaço é entretenimento. E aí você perde, se frustra, porque faz parte do entretenimento, e aí você vai para casa. E você não vai lá quebrar o vidro e xingar os outros, por quê? Porque o futebol é entretenimento. Quando termina a peça de teatro e você não gostou da peça de teatro e achou o artista ruim, você vai sair e vai comentar com a tua esposa, que cara fraco, não gostei. Não vai quebrar o teatro, né? Você não vai quebrar nem o teatro. querer bater no cara. Exato, por quê? Porque eles ocupam o espaço certo dentro do teu coração. O entretenimento precisa ocupar esse espaço. O filme foi ruim? Cara, que filme ruim. Eu gastei aqui, sei lá, R$100 aqui em pipoca, em cinema, em coisa, em saída, em shopping, e não gostei. Ótimo, você volta para tua casa e você não precisa entrar num estado emocional agressivo, estragar o teu dia, estragar a vida da tua família, tomar uma atitude que você se arrependa depois e mostrar uma idiotização enorme por causa do teu entretenimento. Então, a partir do momento em que a gente consegue colocar o futebol no espaço que ele deve ocupar, principalmente na questão de imprensa e de torcedor, a gente começa a entrar num espaço melhor. Mas isso é utópico, né? Isso é utópico porque isso depende de educação. Enquanto a gente cultura, não tem valores. Educado, quando a gente não tem um povo educado, onde você fortalece os princípios e valores, e isso brota de dentro para fora, e você consegue codificar o que é prioridade na tua vida, enquanto a gente não vive esse espaço, e a gente agora vive um outro problema, uma problematização que vem o mundo das apostas no futebol, que torna ainda o futebol um pouco mais agressivo, porque assim, eu não torço para o Corinthians, mas eu apostei no Corinthians, o Corinthians perdeu, e aí eu começo a criar também um ambiente de hostilidade. Competição, né, hostilidade agressiva, assim, né? A aposta, você depende daquilo de alguma forma. A aposta veio hoje para tornar o futebol pior. Então, a aposta vai tornar o torcedor mais agressivo. Esses dias eu estava com um amigo meu que aposta, terminou o jogo, ele estava muito bravo e tal, porque ele tinha perdido acho que R$150. E depois eu fiquei refletindo sobre isso, falei, a gente entrou num nível. Agora nós entramos num nível mais hard de agressividade, que antes era só do torcedor, agora é do apostador também. É porque, querendo, eu tenho uma opinião assim muito específica sobre torcedor, principalmente o torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro, ele não torce para o time, o torcedor brasileiro gosta de ganhar, né?
Então, existe essa questão da competição, do ganhar a qualquer custo. Um exemplo que se dá, e isso é fora do futebol, é Fórmula 1, por exemplo. Tem gente que nunca mais assistiu Fórmula 1 porque não tem brasileiro ganhando, né? Ou seja, você gosta de ganhar, você não está torcendo pelo esporte, né? E aí vem muito do que você falou, futebol é entretenimento, futebol é esporte, e os valores do esporte são totalmente diferentes do que tem sido praticado, né? Dentro de todo esse contexto que você está falando agora. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre pais e atletas, né? Para pais de atletas, né? Estamos na fase final disso. Poxa, que legal. E por que a gente está escrevendo esse livro? Porque, assim, o nível de agressividade dos pais hoje é muito alto. Se você for num jogo hoje, sub-8, no futsal, aqui em Curitiba, você vai ficar apavorado do que você vai ver. Você vai ver os pais brigando na arquibancada, xingando o juiz, tendo que separar os pais sendo expulsos do ginásio, as crianças jogando, olhando para os pais para ver se está conseguindo agradar o pai, o treinador conversando e a criança olhando para, assim, um show de horrores. E então, o que acontece? A minha geração, a geração que eu sou pai, e a geração passada, é uma geração muito agressiva quanto a estabelecer princípios e valores nos filhos a respeito daquilo que é o esporte. Então, o pai não consegue ter o seu próprio controle emocional e ele codifica o filho dele da mesma forma, porque quem que é o maior programador mental da vida do filho, senão o pai? Pai, né? E aí, uma projeção, né? Uma projeção do pai, né, sobre o filho, né? Principalmente quando é atleta, né? 80% das crenças negativas e dos bloqueios que nós temos são oriundos dos nossos pais, 20% das mães. Bem de repetição, né? E o pai, ele é esse modelo mais agressivo, que fala mais grosso, que gera mais impacto, né? E aí, se você for... Por que a gente está escrevendo esse conteúdo? Porque, assim, existem perfis de pais que estão destruindo a carreira dos filhos com a convicta certeza que estão ajudando. Eles têm a convicta certeza. Ele está na arquibancada gritando, dizendo, nossa, olha como eu estou ajudando e participando. Essa geração de pais participativos não significa que é uma geração que está ajudando mais do que a geração que não era tão participante. Eu particularmente, né, eu gosto de entrar nesse assunto, né, tem pouco a ver com o esporte e muito a ver com o esporte ao mesmo tempo, né, essa questão de pais, eu vejo os pais educando cada vez menos os filhos, né, a nossa geração, nós tínhamos, obviamente, uma educação mais rígida, mas os pais nos davam liberdade para nós nos desenvolvermos, nós nos frustrarmos, como falamos agora há pouco, né, e nos tornarmos, construirmos, né, a nossa personalidade, o nosso comportamento, de como lidar com as coisas. Os pais de hoje são muito superprotetores e acabam daí projetando muita coisa que eles gostariam de ter sido nos filhos e achando que estão fazendo grande coisa com os filhos, né? Quando, na verdade, estão, como você disse mesmo, atrapalhando não só a carreira como atleta, como também o desenvolvimento deles como seres humanos.